noite. Vou lembrando algumas Peraí, coisas. não, pera. Se você fosse presidente da República, o que você diria à nação Às 9 horas da noite. às 9 horas? É muita pretensão minha, né? Quem sou eu? Mas sou uma pessoa do povo e tenho sensibilidade. Se eu fosse presidente nesse exato momento, eu diria, uma bagunça não, faça não. Se eu fosse presidente atualmente, eu diria, a voz das urnas, a voz do povo, das ruas, aliás, tem que ser ouvida. Não podemos fechar os ouvidos e os olhos às manifestações populares de milhões de pessoas. Elas não estão lá à toa. Estão porque o grito de liberdade ecoou, o copo encheu e o país despertou. Temos que fazer acertos na nossa caminhada. Reconduzir o Brasil ao seu destino, no sentido de que os rumos devem ser trocados, devem ser direcionados para que possamos ter paz e tranquilidade de trabalho ao povo brasileiro. A primeira medida que tomaria, e já tomei, eu chamei o deputado que propôs a PEC 37, e ele vai pedir o arquivamento dela. A PEC 37 restringe a atuação do Ministério Público. No Brasil, nós não temos que tirar instituições sérias das investigações criminais, muito pelo contrário. Nós temos que colocar mais pessoas para investigar. Então essa PEC vai ser arquivada, pode ficar tranquilo. O segundo aspecto é o povo que vai acompanhar. Vou mandar para o Congresso Nacional um projeto de lei em que eu considero o crime de corrupção em qualquer nível de Estado como um crime hediondo. E como tal, a pena mínima é 30 anos de prisão, sem direito a qualquer benefício de mudança de regime. Ele será em regime fechado e a pessoa durante 30 anos vai trabalhar para pagar a sua estadia na prisão. Assim a corrupção no Brasil, em qualquer nível, será vista dessa forma. Terceiro ponto que eu vou mandar ao Congresso, o fim do fator previdenciário. Essa é uma questão muito importante, porque o indivíduo se paga 5 salários mínimos na aposentadoria, e quando ele se aposenta ele recebe 2 salários e meio. Isso é em função do chamado fator previdenciário. Então se você paga o INSS sobre os 5 salários, você vai aposentar com 5 salários, exatamente o valor do salário mínimo no dia de hoje. A quarta medida que quero dizer ao povo brasileiro, vou construir 20 penitenciárias federais do país. 20 penitenciárias federais do país. Eu vou limpar as ruas do país, deixando nela pessoas de bem. Os malfeitores, os traficantes, os estupradores, os assassinos, os assaltantes e sequestradores irão para as prisões federais, cuja pena também, igual da corrupção, será de 30 anos de cadeia com trabalhos forçados, no sentido de que o indivíduo tem que trabalhar, produzir o seu tijolo para a construção civil da nossa população e para pagar o seu prato de comida. Então serão 20 penitenciárias federais nos mais diversos pontos do país e nós vamos limpar as ruas brasileiras de vagabundos, de assaltantes, de sequestradores e de assassinos, como é no dia de hoje. O que mais podemos fazer, senhores e senhoras? As verbas de gabinete que alimentam os mandatos dos parlamentares, sejam nas câmaras e do Senado, está exorbitante. Hoje, um senador ganha 26 mil reais para pagar imposto de renda, um deputado. Isso é para efeito de imposto de renda. Na verdade, ele ganha mais de 100 mil reais por mês, porque tem a chamada verba de gabinete. Eles fazem uma estrutura enxuta no gabinete, gastam 20, 30 mil reais e 80 mil reais eles colocam no bolso. Então nós vamos reduzir as verbas de gabinete de 80%, que é suficiente
para que um deputado e um senador tenham uma estrutura boa para trabalhar. Nós vemos bem, o Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais é um exemplo. Nós estamos no final da carreira do Ministério Público e a nossa estrutura somos nós, os processos e um computador. Uma secretária do Estado de Minas Gerais, uma secretária para 32 procuradores e um boy para 32 procuradores. Então nós temos um 32 avos de uma secretária e um 32 avos de um boy. E se o procurador que estiver cansado e quiser trabalhar mais algum tempo, ele tem que fazer uma assessoria privada e pagar do seu próprio bolso. Essa é a verdade da Procuradoria de Justiça do Estado de Minas Gerais. O que mais podemos fazer? Fomentar o mercado interno, entendeu? Dar mais incentivo ao microempreendedor, porque o emprego em si está muito difícil, entendeu? E nós devemos incentivar o empreendedorismo no sentido das pequenas empresas poderem fazer os seus produtos e vendê-los no Brasil e no mundo. Outra coisa, a Receita Federal tem que ser totalmente mudada. A Receita Federal hoje no Brasil é apenas e tão somente para controlar aqueles que têm contra-cheques, aqueles que pagam o seu imposto de renda na fonte e não tem como fugir. E mesmo assim, ali a Receita Federal atua. A Receita Federal não atua, não sabe atuar. Não sabe atuar. Nas grandes fortunas que se formaram no Brasil, de uma hora para outra, sem nenhuma explicação. Eu não vou aqui dar nome aos bois, mas a pessoa que trabalhava no zoológico e hoje é um trilionário, está aí andando pelas ruas como se fosse uma pessoa de bem. Essa pessoa devia estar na cadeia e devolver todos os bens. Então nós vamos fazer uma auditoria em todas as fortunas do Brasil. E se as pessoas tiverem adquirido seus bens de uma maneira ilícita, os bens serão bloqueados pelo Ministério Público Federal e devolvidos a quem de direito. Outra questão. A questão das eleições. O poder é do povo. O prefeito, que é eleito pelo povo, tem um projeto de lei que vou mandar mensalmente comparecer à Câmara Municipal junto com um representante do Ministério Público para que ele, depois daquele mês, com as receitas e as despesas, ele preste contas o que ele fez com o dinheiro do povo, o que ele fez com a arrecadação de impostos. Essa é a questão, que o Brasil tem 4.000 e tantos municípios. Então é ali que vivem os brasileiros, são nas pequenas e nas grandes cidades. A prestação de contas é mensal perante a Câmara e com aprovação do Ministério Público e alguém designado pelo Poder Judiciário para aprovar a conta. Se não aprovar, ele é colocado sob suspeita. E aí ele vai ter uns dias para apresentar defesa e se julgar se aquelas contas são boas, se aquelas contas são saudáveis. Essa é a questão. Poderia dizer alguma coisa a mais? Vergonha na cara. É isso que o povo brasileiro está dizendo para nós, políticos, que nós tenhamos vergonha na cara. Nós construímos sim os estádios, agora não tem jeito mais de demoli-los. Entendeu? O estádio da Copa do Mundo vai ser realizado no Brasil. Agora nós vamos fazer uma auditoria em todos os custos dos estádios. E aqueles que superfaturaram obras, aqueles empreiteiras ou quem for que tiver no Brasil, tiver superfaturada a obra, vai ter que devolver aos cofres públicos. Vai ter uma espécie de delação premiada. Se a pessoa se autodeclarar que negócio, ele pode ter uma redução na pena. Então, todos esses bens dessas pessoas beneficiadas com o subfaturamento dos estádios estarão também com os bens bloqueados. Então se faz justiça ao Brasil. Muito obrigado.